Domingos aos sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz. Ora viva para todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Domingos aos Sábados aqui na Rádio União, a nossa voz, radiounião.pt. Hoje não vamos perder mais tempo porque o nosso convidado não precisa de apresentações. Hoje tenho muito gosto em ter aqui no programa Domingos aos Sábados na Rádio União e também saudando os ouvintes da Antena Minho, Domingos Silva, Vítor Esteves, comandam esta emissão, e o meu convidado hoje não precisa de apresentações, como eu digo. É o Presidente da Câmara Municipal de Braga, Dr. Ricardo Rio, que daqui a alguns meses abandona a Câmara Municipal e deixa também, depois de 12 anos de presidência da Câmara, abandona também, como eu disse, a Câmara Municipal. E hoje é o meu convidado. Dr. Ricardo Rio, muito obrigado por ter vindo aqui à Póvoa de Lanhoso, ao programa Domingos aos Sábados. Que significado tem para o Presidente da Câmara uma rádio inclusiva que é de uma instituição? Ora, muito boa tarde a todos, antes de mais, e caro Domingos, muito obrigado pelo convite para cá estar para esta troca de impressões. Foi como sabe, com muita facilidade que anuí este convite, porque me parece extremamente importante que qualquer associação tenha um canal de comunicação com a comunidade no seu todo, não apenas para os seus associados, mas que possa fazer chegar também as dinâmicas, as suas atividades, aquilo que são os seus projetos, aquilo que são os seus anseios para o conjunto da comunidade. E, portanto, parece-me que este projeto da Rádio União acaba por corporizar todos esses valores e acaba por ser também uma grande mais-valia, não só para a associação, mas seguramente para todos aqueles que acompanham as suas dinâmicas. Naturalmente que sim. Dr. Ricardo Rio, como é que foram estes praticamente 12 anos de presidência de Câmara? Qual é o balanço que faz? Eu não serei a voz mais independente. Houve coisas bem feitas, algumas mais ou menos, mas diga-me de sua justiça o que é que acha destes 12 anos de presidência de Câmara? Eu acho que houve coisas muito bem feitas. Braga viveu durante este período uma enormíssima transformação. Braga é hoje, mais do que nunca, diria, uma cidade de referência a nível nacional e até internacional em muitos domínios. Parte desses créditos e parte desses reconhecimentos por força daquilo que é o trabalho da autarquia, mas julgo que até a maior alavanca para esta transformação foi o trabalho colaborativo que nós conseguimos estimular com o conjunto das instituições do Conselho, com a academia, com o setor empresarial, com as instituições sociais, com as instituições culturais, enfim, com todos os parceiros que nos ajudam, área por área, a fazer mais e melhor em benefício de todos os bracarenses. E, de facto, se nós olharmos para aquilo que é hoje a atratividade de Braga em termos de dinamismo económico, em termos de atividades culturais, em termos de políticas sociais, em termos de qualificação de uma série de equipamentos públicos que foram intervencionados e que estão a ser intervencionados e vão ser intervencionados ao longo dos próximos meses na nossa cidade, vemos que de facto o rosto da cidade mudou. Nós temos hoje uma cidade vibrante do ponto de vista da componente económica, que é das cidades que mais cresce em termos de atração de empresas, em termos de criação de emprego, em termos de ligação à inovação. Não foi por acaso que recentemente fomos considerados a cidade capital europeia da inovação a nível europeu. Foi muito importante, claro que sim. E depois com todas as outras dimensões que ajudam a qualificar a vida dos cidadãos. Como disse, nós além dessa dimensão económica que para mim, talvez por defeito de formação, é absolutamente fundamental para o sucesso de qualquer território, acho que do ponto de vista das políticas sociais que nós desenvolvemos em áreas tão importantes como a saúde, como a educação, como as respostas sociais para diversas franjas da nossa população, conseguimos aquele equilíbrio que no fundo também nós temos procurado, que é de ter um desenvolvimento sustentável. E um desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento que acautela essa componente do crescimento económico, que cautela uma componente de justiça social, que salvaguarda o meio ambiente, e nós temos muitos projetos também para valorização dos nossos espaços naturais e que ao mesmo tempo cria esse modelo colaborativo que nós conseguimos implementar na cidade. Em termos daquela obra que o marcou assim nestes 12 anos, qual é aquela obra que mais, quando deixar a Câmara, que se vai orgulhar de fazer? É uma obra imaterial. Eu diria que a mais importante de todas foi esta política de estímulo ao crescimento económico que a cidade adotou. Tem como reflexo mais evidente
a criação da Invest Braga e o trabalho que a Invest Braga desenvolveu com a Startup Braga, com outros projetos e com outros parceiros, mas depois do ponto de vista físico, acho que há obras que são absolutamente fundamentais para aquilo que foi a transformação que a cidade viveu. Se nós olharmos para o que é hoje o Parque de Exposições de Braga, o velho Parque de Exposições de Braga na sua versão Fórum, hoje nós temos uma infraestrutura que consegue acolher todo o tipo de atividades culturais, desportivas, científicas, expositivas, e portanto tem ali uma alavanca muito grande também para a componente turística e não só, e cultural e social da cidade. Se olharmos para o mercado municipal, que era um equipamento que estava quase ao abandono e degradado, hoje temos ali um equipamento de referência com grande vitalidade no coração da cidade. Se olharmos para o Parque Desportivo da Rodovia, que muitas vezes era rotulado como o Batatal, com equipamentos desportivos degradados há uma década atrás, hoje temos um equipamento de referência que é utilizado diariamente por milhares de pessoas para a prática de todo tipo de modalidades. Isto foi-se replicando por todo o território, não houve um conjunto de investimentos apenas em grandes infraestruturas, vamos tê-lo também agora, com por exemplo a residência da Fábrica Confiança, que é um investimento de 25 milhões de euros. Mas e o que é que vai trazer a Braga? Diga-me, eu sei já desde 800 novas camas para estudantes universitários, portanto numa área que é obviamente muito importante para responder à procura que se verificou nos últimos anos, muito complicado, com este crescimento, com a subida dos preços da habitação também, como aconteceu no resto do país, mas Braga também teve esse mesmo reflexo, e portanto termos 800 camas públicas que duplica a oferta de residências universitárias a nível municipal é algo muito, muito importante. E depois projetos vários que nós estamos a desenvolver, por exemplo, na área da mobilidade, basta pensar o que é hoje o serviço público de transporte comparado com o que era há uma década atrás. Nós hoje temos quase 60% da nossa frota com veículos elétricos, amigos do ambiente, quando há 12 anos tínhamos uma média de idades dos nossos veículos de cerca de 17 anos a poluir a cidade por onde passavam. Se olharmos para aquilo que foi o sistema de contentorização adotado pela AGER, deixamos de ser uma cidade de terceiro mundo em que o lixo se espalha pelas ruas para passar a ter uma recolha de resíduos ordenada e qualificada, nunca desvalorizando todos os outros serviços. E, portanto, isto área por área, acho que houve de facto uma melhoria enorme do ponto de vista das políticas públicas, que acabaram por se refletirem numa mudança muito estrutural para a cidade. Diga-me uma coisa, os transportes urbanos não poderiam passar aqui na Póvoa de Lanhoso? Por acaso eu falava isso com o Presidente da Câmara há pouco tempo sobre isto. Em termos práticos, não, por questões de natureza legal. Não tem a ver com o interesse estratégico da concretização de uma lógica dessas. Nós chegamos no passado a equacionar nos transportes urbanos a extensão da rede para a Póvoa de Lanhoso, para Amás, para Vila Verde, portanto, concelhos contíguos em que havia, eu recordo um exemplo que era muitas vezes citado, os nossos autocarros tinham que dar a volta em Prado, em vazio, e depois só podiam recolher passageiros do lado de cá do Concelho de Braga. Isso tem a ver com esses condicionalismos de cais. Hoje em dia a situação é um bocadinho pior, porque foram instituídas as autoridades intermunicipais de transportes, há um regulamento, é isso? Há umas concessões que foram feitas para a ligação entre os vários municípios e, portanto, os transportes urbanos, que são o operador do município de Braga, não podem neste momento fazer esse serviço. Mas é algo que eu acho que no futuro poderá e deverá ser repensado num novo enquadramento legal. Uhum. Em termos de turismo, Braga é um dos grandes sonhos que as pessoas falam, e durante o ano, porque não se fala só nas épocas, fala-se durante o ano, numa Noite Branca, num São João, que são tradições e festas que levam milhares e milhares de pessoas a Braga. Sim, nós... Já era dado uma grande dimensão a essas festas, mas esta Câmara também aumentou ainda mais esta responsabilidade. Sim, tentamos tirar proveito e proveito económico para os nossos agentes dessas realizações que tínhamos na cidade. É obviamente importante que numa Semana Santa, ou num São João, ou na Noite Branca, como se citou, ou na Braga Romana, ou agora Exatamente, no Braga Natal, tenhamos milhares e milhares de pessoas a afluírem à cidade, a consumirem, a irem aos restaurantes, a ficarem nos hotéis, a consumirem no comércio tradicional, porque isso gera um retorno muito significativo para muitas pessoas, garante muitos postos de trabalho, não é só a componente lúdica. Há dois epítetos que me foram atribuídos durante estes 12 anos, voltando à sua questão inicial. Uma dizia uma vez um senhor vereador do Partido Socialista que eu era o regenerador, o reabilitador, aliás,
porque no fundo tinha andado a reabilitar muitos equipamentos que estavam degradados e que hoje têm outras condições de utilização. Mas também há quem diga que esta Câmara só faz festas e festinhas. É uma coisa que nós ouvimos de Câmara a Câmara, porque... Mas as festas e as festinhas já tinham começado antes de Ricardo Rio entrar, não é? Pois, todas estas festas e festinhas que citamos, nenhuma delas foram criadas por mim, nenhuma delas foi criada por mim. Se calhar tem outra dimensão, que é normal também, porque aí como se costuma dizer, as coisas também têm que melhorar um bocado e dar outra dimensão, não é? Eu dou-lhe este exemplo porque acho que é também evidente e eloquente desse ponto de vista. O caso da Noite Branca. A Noite Branca era uma noite em que nós originalmente fazíamos um investimento considerável, desde logo nas estruturas de produção do evento, nos palcos, na decoração, em toda a logística inerente a esse evento, mas que se esgotava numa noite. E nós achamos que isso era insuficiente e entendemos alargar para todo um fim de semana a Noite Branca. Continua a ter a mesma marca, não mudamos o nome, mas passou a ser, a partir de uma determinada altura, um fim de semana. Ora, com um fim de semana de programação, com 48 horas de atividades, de mais de 200 atividades culturais espalhadas pela cidade, são muitas mais as pessoas que vêm à cidade de Braga sem um agravamento significativo do custo para quem organiza, porque no fundo a diferença entre uma coisa e outra é ter que pagar a programação de uma nova noite, e que não é obviamente comparável com toda a outra estrutura que tínhamos que assegurar. E, portanto, isso é um exemplo de como gerir melhor os recursos, como potenciar uma iniciativa. A Noite Branca, e desculpe cortá-lo, sim, mas eu deixo já ir ao seu raciocínio. A Noite Branca tem um azar que vai concordar comigo, porque se não fosse esse azar, além de que não estraga nada porque o público sai na mesma, que é o tempo. Conforme, sabe que nós já temos, o tempo nem sempre é nosso amigo. Pois isso. Bem vamos negociando com o arcebispo. Porque se calhar já é o que é, não é? Já é o que é. Mas se o tempo tivesse convidativo era muito maior ainda. Mas felizmente na Noite Branca em particular, tirando aquele exemplo de há 2 anos atrás que propiciou umas imagens absolutamente icónicas de vermos aquele concerto dos Dama, exato, em que metade da multidão não se retirou apesar da chuva intensa e ficou ali a desfrutar do concerto com uma chuva torrencial, e portanto são umas imagens fantásticas também de memória dessa Noite Branca. Mas felizmente na Noite Branca até temos tido um tempo bastante favorável. Os outros eventos não têm tido a mesma sorte. O São João nos últimos anos, até o São João em pleno mês de junho, tem chovido algumas vezes. Recordo o caso da Semana Santa, que este ano foi absolutamente trágico, porque nenhuma das procissões conseguiu sair, também com chuva em todos os dias. Mas isso, pronto, é uma coisa que não conseguimos controlar, mas é obviamente um defraudar de expectativas, sobretudo quem está ligado à organização. Já me pode levantar alguma coisa da Noite Branca do próximo ano? Está ainda a ser fechado, portanto não há propriamente nenhum segredo. Nós estamos neste momento a fechar o cartaz para a próxima Noite Branca. Aquilo que posso garantir é que vamos ter obviamente mais 3 dias de grande qualidade em termos de dinâmica cultural. Há vários projetos que vão se realizar durante esse período, até associados a uma outra circunstância que Braga vai viver no próximo ano, que é diferenciadora, que é o facto de ser capital portuguesa da cultura em 2025, e portanto há muitos projetos que se vão materializar também na Noite Branca, mas do ponto de vista do cartaz dos grandes artistas vamos ter obviamente o topo nacional outra vez presente na nossa cidade. Já pode divulgar algum? Não. Ainda não. Ainda estão a ser fechados os contratos, portanto enquanto não estiver tudo confirmado é melhor não. Ok. Diga-me uma coisa, em termos de turismo, Braga tem bastantes hotéis, mas ainda há quem diga que Braga precisa mais. Qual é a sua perspectiva? Eu acho que Braga precisa de mais. Nós, neste momento, ao longo dos últimos anos, conseguimos, desde logo, diluir aquela lógica das épocas altas. Braga já não tem apenas uma época alta de turismo, nem tem 2, 3, 4 eventos que são a grande diferença. Tem muitas atividades. Basta pensar, nós, por exemplo, em pleno mês de outubro, tivemos este ano os Police and Fire Games, que era uma competição desportiva para polícias e agentes da proteção civil a nível europeu. Estiveram 3.000 pessoas a participar nesse evento. E não chegou aos outros. Portanto, temos muitas conferências com milhares de participantes, temos grandes eventos, como foi, por exemplo, o Dance World Cup, que trouxe quase 30.000 pessoas a Braga. Enfim, tivemos o Encontro das Cidades Criativas da Unesco, que vamos ter no próximo ano o encontro anual da Eurocities. Enfim, há uma cadência de atividades muito regular que acaba por ocupar as unidades hoteleiras
E veja-se agora, em dezembro, o Festival Autêntica, que trouxe inúmeros espanhóis à cidade de Braga e que também se sentiu em conjunto com a componente das festas de Natal e da dinâmica de Natal na cidade, que tem atraído também bastantes turistas, foi também uma mais-valia desse ponto de vista. E, portanto, mais uma vez nesse período, as unidades hoteleiras tinham uma grande taxa de ocupação, os restaurantes estavam quase todos ocupados e, portanto, acho que há espaço, respondendo à sua questão, para mais investimento hoteleiro, se calhar um investimento diferenciador. Eu olho, por exemplo, para aquela unidade que abriu agora na Avenida, do Inside, da recuperação do edifício adjacente às convertidas. Há outros projetos, assim, de fazer hotéis, de facto, de qualidade diferenciadora. O Holiday Inn abriu há pouco, não é? Também. Portanto, são soluções diferentes, mas que correspondem também a perfis diferentes de turismo na nossa cidade. Em termos de restauração, acha que Braga está bem servida enquanto Presidente da Câmara? Sim, eu acho que Braga, desde a tasca típica, como bem acontece aqui em tantos lugares do nosso Minho, também aqui na Póvoa de Lanhoso, até aqueles restaurantes mais sofisticados, chamemos-lhe assim, com uma oferta mais qualificada, há ainda margem para podermos melhorar. Acho que Braga já merecia ter uma estrela Michelin aqui no nosso concelho, mas já temos restaurantes, um leque de restaurantes bastante alargado até, que desde a comida mais tradicional minhota até a pratos mais diferenciadores e com uma oferta também mais inovadora até, do ponto de vista daquilo que são as soluções, tem muito por onde se escolher e acho que quem vem a Braga nunca fica defraudado desse ponto de vista. Em termos de Braga, em termos área social, pobreza, como é que estamos em termos? Braga tem tido alguma dimensão, melhoramento nessa área? Como é que estamos? Acho que todo o nosso país, infelizmente, a cidade de Braga tem muitas bolsas de pobreza escondida e esta pobreza escondida tem a ver, em primeira instância, com uma realidade que não é específica de Braga, que é uma realidade com que o nosso país se confronta, que tem empurrado muitos jovens para fora do nosso país, que é o facto de, em Portugal, infelizmente, nós termos que conviver com uma realidade de baixos salários. O nível salarial médio dos portugueses é relativamente baixo. Quando nós olharmos para esse nível salarial confrontado com aquilo que são os encargos que uma família tem que suportar, seja do ponto de vista habitacional, seja da generalidade das despesas para fazer face às suas obrigações, digamos assim, correntes, são custos muito elevados e, portanto, obviamente que as pessoas, muitas delas, e sobretudo nós temos uma franja mais envelhecida da população, que tem pensões ainda relativamente mais baixas ainda do que os salários, vivem em situações difíceis e que nos obrigam também a criar respostas para esse tipo de franjas da população. Eu recordo que, por exemplo, na cidade de Braga, nos últimos anos, veja-se o caso dos apoios habitacionais. Quando eu fui eleito em 2013, a Braga Habita atribuía uma média de 300 mil euros, 250 mil euros de apoios diretos ao arrendamento a cidadãos de Braga. Neste momento, o valor que nós orçamentamos e que temos despendido por ano para esse programa são 2 milhões de euros. Portanto, quase triplicamos o número de beneficiários. Criamos programas de apoio à aquisição de medicamentos para pessoas idosas, criamos programas de acesso a cuidados de saúde oral, temos reduzido os custos de praticamente todos os serviços públicos, desde a água aos transportes públicos, a várias outras valências que o município disponibiliza, isto sempre nessa lógica que eu dizia no início, de tentar minimizar os custos para as famílias, em particular para aquelas que têm mais dificuldades. E a deficiência em Braga tem melhorado na sua perspectiva, os edifícios? Tem havido uma preocupação da autarquia também nesse sentido? Há várias dimensões que têm que ser aí consideradas. Do ponto de vista, por exemplo, da promoção das acessibilidades públicas, quer nos edifícios públicos e não só, quer do ponto de vista do espaço público da cidade. Foi uma das áreas em que nós investimos bastante nos últimos anos, com projetos como o Eu Já Passo Aqui e outros, para remover barreiras arquitetónicas, para tornar os passeios mais seguros e mais acessíveis para toda a população e não apenas para pessoas com deficiência, para, por exemplo, uma pessoa que vai com um carrinho de bebés, alguém que tem que acompanhar alguém que está num determinado momento numa cadeira de rodas, e, portanto, essa dimensão da acessibilidade, acho que tem existido um investimento muito significativo, até também do ponto de vista da empregabilidade. Há muitos projetos também de apoio à empregabilidade de pessoas com deficiência. Acho que há áreas, e temos colaborado com muitas instituições sociais, Braga tem esse privilégio, tal como aqui a Associação,
Nós temos em Braga várias associações dirigidas a segmentos específicos dentro da população com deficiência que no fundo acabam por nos dar uma rede de segurança no apoio a essas pessoas. Mas infelizmente ainda temos falta de soluções. Por exemplo, um dos projetos que há várias instituições, como o Centro Novaes e Sousa, a CERS e outras que têm estado a trabalhar no sentido de se concretizar um projeto para o apoio ao acolhimento de pessoas mais séniores e mais adultas com deficiência, que possam viver em autonomia, que já não tenham retaguarda familiar, e essa é uma das respostas. Para isso existem também os nossos programas, como existe agora o CABI, o ABI, o Pais em Rede também, que podem dar aí uma cobertura de ajuda para a autonomia, não é? Certo, mas numa lógica até de quase mais residencial, porque obviamente as pessoas vão envelhecendo, vão perdendo os seus pais Mas querem ser independentes e não querem ir para os lares e querem ficar em casa, por isso estes programas são fundamentais e importantes. E nessas áreas acho que há ainda alguma insuficiência em termos de resposta, pese embora essa proatividade. Nós temos muita gente em Braga em espera. Nós temos aqui gente de Braga que está em espera. Sem dúvida. E queremos ver se podemos dar cobertura daqui a uns tempos. Estamos a pressionar, quando eu digo pressionar, no bom sentido da palavra, o governo também a ajudar a conseguirmos isto, porque é importante também nesta área. Mas veja-se já agora só uma outra área que me está a ocorrer, por exemplo, na área escolar. Nós, de há uns anos esta parte, começamos a investir fortemente da parte do município para dotar todas as escolas de um leque de recursos humanos acrescido para responder às necessidades de alunos com necessidades específicas, coisa que, de acordo com aquilo que eram os rácios do governo, vivíamos sempre numa lógica de estrangulamento e de insuficiência de recursos. E nós, com compromisso do orçamento municipal, fomos alargando o leque de recursos que disponibilizamos aos diversos agrupamentos para acorrer a essas situações. Em termos de sem-abrigo, como é que estamos, Braga? Como é que está? Felizmente não temos muitos sem-abrigo. Braga nunca teve muita. Porque o nosso presidente está sempre a defender isso, não é? Os sem-abrigo. Mas acho que resulta de duas realidades. Uma primeira de que em Braga existem de facto ainda, em primeiro lugar, em termos comparativos, custos habitacionais bastante mais competitivos do que noutros territórios. E, portanto, as pessoas, apesar de tudo, acabam por ter uma situação mais confortável do ponto de vista do mercado habitacional do que noutras localizações. Depois, porque o tal dinamismo económico também gera mais oportunidades para as pessoas se inserirem e profissionalmente, poderem obter um rendimento e poderem fazer face também a esses encargos. E depois também temos uma rede de instituições sociais, com destaque obviamente para a Cruz Vermelha, que tem 2 centros de acolhimento. E que faz um grande trabalho. E que portanto mitiga notável também as necessidades que existem nessa situação. Depois, ainda assim, temos obviamente um leque de algumas dezenas de sem-abrigo, alguns deles, diria, difíceis de lidar, porque são pessoas que não querem ser institucionalizadas, não querem ter qualquer tipo de resposta a esse nível, têm dificuldades de enquadramento, mas infelizmente ainda temos casos que necessitam de uma solução e que não a têm, portanto também temos feito esse diálogo com a Cruz Vermelha, com a Braga Habite, para tentar encontrar soluções para essas pessoas. Braga, em termos de segurança, como é que está? Muito bem, do ponto de vista estatístico, é uma das cidades mais seguras. A Polícia Municipal não é uma força de segurança, a Polícia Municipal é uma força fiscalizadora que Lisboa que neste momento não tem essa competência, portanto, embora tenha, digamos assim, um efeito dissuasor, se eu vir um Polícia Municipal provavelmente não vou cometer um crime, mas a verdade é que não tem essa competência, claro. Mas a verdade é que do ponto de vista da criminalidade, de acordo com os dados, quer do relatório de segurança interna, quer daquilo que nos tem sido partilhado pela PSP e pela GNR, temos ocorrências aqui além de diversa natureza, mas a verdade é que, em comparação, continuamos com uma cidade francamente segura. E, aliás, um dos grandes fatores competitivos da cidade de Braga é também a segurança que propicia. Empresas. Estão previstas empresas para Braga? Muitas e novas têm existido em contínuo em todos os setores de atividade, desde o turismo, de que já falamos, ao comércio, aos serviços, até à própria indústria. Temos alguns projetos de criação de novas valências industriais na nossa cidade. As empresas que estão instaladas na cidade de Braga estão, muitas delas, em processos de expansão, portanto isso também é importante, não é só atrair novas empresas. É importante também dar condições de crescimento
às atuais. Eu recordo que, por exemplo, durante estes 10 anos, eu cito sempre este exemplo. Eu tinha um sonho, antes de ser Presidente de Câmara, que um dia íamos ter em Braga uma nova Bosch, porque achava que nós poderíamos trazer para Braga uma outra empresa que tivesse a dimensão que a Bosch Car Multimédia tinha na altura. A Bosch duplicou de tamanho, portanto a nova Bosch começou por ser a própria Bosch, mas ao lado a Aptiv já tem também hoje uma dimensão relevante e há várias outras empresas, diversos setores, que são hoje uma alavanca para que Braga seja o terceiro concelho mais exportador do país, que esteja a criar 2.000 postos de trabalho por ano e que seja uma das cidades de facto mais inovadoras. 2.000 postos, é fantástico isto. Num atual momento do país é fantástico. Sim, e no fundo também é isso que depois sustenta o crescimento demográfico que a cidade tem tido. Nós nos últimos 12 anos crescemos quase 20.000 habitantes na cidade, o que é algo também muito relevante. Doutor Ricardo Rio, há aqui uma questão que eu tenho que lhe colocar em termos de Câmara Municipal. Braga é um caos em termos de trânsito. Não é. Não é? Não é. Vamos lá. Não é, e não é por nenhuma negação da realidade, mas o termo caos é manifestamente exagerado neste caso. Mas passar Braga é muito complicado. Passar Braga é muito complicado, como passar agora, Famalicão, como passar Vila assim, Verde, como passar até se calhar a Póvoa de Lanhoso, claro, em alguns momentos. Claro. Mas eu acho que em relação a Braga, e agora de uma forma mais séria, nós temos que ter em conta o seguinte: a cidade cresceu em termos populacionais, cresceu em termos de rendimentos, de poder de compra. As famílias bracarenses hoje têm 2, 3 carros, cada uma delas, e em Braga, infelizmente, há uma cultura estrutural de utilização dos automóveis próprios. Eu não o quero cortar, mas aquela zona do Braga Parque, aquela... Sim, depois temos um outro problema. Para nós chegarmos aos edifícios, nós temos um outro problema. Eu ter uma reunião, eu deixo falar já. Sim, faz favor. Tendo uma reunião com o Ricardo Rio, por exemplo, na Câmara de Braga, se eu sair daqui às 5 e se a reunião for às 5h30, acontece-me ter que chegar às 6 horas a Braga, já viu o que é? Depende dos dias e das horas, mesmo essa hora. Mas a verdade é esta, Domingos, era isso que eu lhe queria dizer. Não, diga. Que é, nós também temos, além dessa cultura que tem que ser transformada, e por isso é que temos andado a investir em transportes públicos, por isso é que temos andado a investir na pedonalização de muitas zonas, no reforço das ciclovias, enfim, há aqui toda uma cultura de mobilidade que tem que ser alterada. A verdade é que Braga tem um problema estrutural que foi uma cidade que foi construída para estimular a vinda dos automóveis para o centro e para trazer o trânsito de atravessamento para o centro da cidade. Tal como nessa zona do Braga Parque, um pouco mais acima, no nó de Enfias, convergem diariamente milhares de carros que vêm de Vila Verde, da Mas, Terra de Douro. E soluções? Há uma solução infraestrutural que nós estamos agora prestes a lançar, que é a obra do nó de Enfias, que vai reduzir drasticamente os congestionamentos naquela zona. Isso estará... Quem vai lançar o concurso é a IP, portanto, isso, embora a Câmara Municipal tenha as cicatrizes das queixas das pessoas, quem não tem essa obra ainda lançada é o Governo, ou os sucessivos governos, portanto, e neste caso e o Ministro Miguel Pinto Luz tem-me dado a garantia recorrente de que o vai lançar. Ainda vai ser no seu mandato, Ricardo? O concurso vai ser lançado muito brevemente, não tenho dúvida nenhuma. E para quando é que estará pronto? Só em 2026, portanto é uma obra que demorará seguramente um ano, se for um ano 2026 já não é mau, pelo menos não é como o aeroporto de Lisboa, só para 2034. Não, quer essa obra, quer outras que estão neste momento em fase de lançamento, vão ficar todas concretizadas, se não em 25 e 26 seguramente. E os túneis? A verdade é que não há muito a fazer em termos de obras infraestruturais na cidade. Nós não podemos suprimir mais vias de trânsito, porque senão vamos tornar o trânsito ainda mais caótico. Temos que melhorar o sistema de transporte público e confiar e dizer às pessoas que podem e devem confiar nos sistemas de transporte público. Nas grandes cidades a nível europeu, cada vez mais a tendência é para restringir o uso do automóvel no centro. Ora, nós temos a política contrária, portanto temos que regular isso, e só isso é que nos vai permitir reduzir os fluxos de trânsito. Não há aqui nenhum milagre. Um candidato futuro à Câmara que já diga, lá vou falar consigo que diga que vai resolver o problema do trânsito está a mentir descaradamente. Não é fácil, bem não? Não é uma questão de facilidade, é uma questão de realismo. O Presidente está por dentro disto e sabe basta pensar nisto. Nos últimos anos foram adquiridos em Braga e renovados quase 10.000 carros. Ora, estes 10.000 carros a andarem na cidade, obviamente que criam um volume de tráfego ainda maior do que aquele que já existia e, portanto, obviamente que se nós queremos manter a nossa qualidade de vida, temos que
procurar soluções alternativas e temos que ter essa capacidade. Pensemos nisto, quando nós vamos para fora, ninguém anda a passear de carro quando está em turismo e, portanto, nós aí usamos massivamente os transportes públicos e não temos problema nenhum com isso. Em Braga, se calhar, também temos que mudar um bocadinho essa cultura. E há transportes públicos que asseguram? Eu acho que Braga tem uma rede de transportes públicos de excelência, não é perfeita, tem áreas, por exemplo, e sobretudo horários em que ainda não temos uma cobertura muito intensa, por exemplo, ao nível da noite, mas também não temos que ajustar a oferta à procura que existe e vice-versa, naturalmente. A noite de Braga está boa, Ricardo Rio? Está, não está? Está, nós temos uma dinâmica cultural muito intensa. Sabe que de vez em quando frequento a noite, não... E muito bem, não, e muito bem. Eu também já ouvi na noite. Tem que ser. Já nos vimos os dois da queima das fitas, por isso também não é nada de extraordinário ver o Presidente da Câmara numa queima das fitas. Não, o Presidente da Câmara também gosta. Claro, eu também gosto, vou confessar, não tenho qualquer problema. Dr. Ricardo Rio, estamos quase no final, mas eu ainda queria colocar aqui duas questões, e agora não como Câmara Municipal, mas como cidadão Ricardo Rio. Antes de lhe colocar a última, vou-lhe colocar duas questões. Como é que tem acompanhado estas candidaturas de António Braga, João Rodrigues? Eu sei que o Ricardo Rio queria a Olga Pereira como candidata. Faça-me uma declaração sobre isto. Olha, sobre o meu partido, aliás, sobre o meu e sobre os outros, acho que os partidos funcionam dentro de uma lógica muito própria, fazem as escolhas que maioritariamente entendem adequadas em cada momento. E, portanto, quem está ligado aos partidos tem que respeitar democraticamente as opções da maioria. Neste caso concreto, no meu partido, foi escolhido o João Rodrigues. Eu desejo-lhe, obviamente, o maior sucesso para esta candidatura. Espero que ele seja o próximo Presidente da Câmara. Terá o meu apoio, como também já tive a oportunidade de dizer. Do lado do Partido Socialista, não me compete estar a fazer análise política aqui assim. Há uma coisa que é incontornável. Não deixou de ser uma surpresa que viesse a assumir uma candidatura alguém que não teve propriamente presença política e física em Braga ao longo dos últimos anos, mas naturalmente que isso terá também sido sustentado em algum tipo de opções e justificações, que melhor que ninguém os próprios membros do Partido Socialista saberão. Olha, antes de lhe colocar as últimas duas questões, deixe-me só, e voltando ainda à Câmara, que me estava agora aqui a lembrar, em termos de saúde, a Braga está bem na sua perspectiva? Faça-me só num rapidinho balanço. Braga não é uma ilha nem um oásis. Os problemas que vemos no Serviço Nacional de Saúde, de insuficiência de recursos, de indisponibilidade de algumas áreas aqui e além, no hospital, de problemas na urgência, vamos-los tendo também seguramente, mas acho que apesar de tudo Braga tem uma situação já hoje muito razoável. O hospital é um dos melhores hospitais do país, os profissionais são dos melhores também que temos a nível nacional, mesmo neste modelo de gestão com que eu não concordei. Acho que a manutenção da parceria pública ou privada teria sido preferível, mas mesmo ao nível da OLS, daquilo que são as respostas nos cuidados de saúde primários, nós estamos a fazer agora um investimento fortíssimo na melhoria das condições físicas de muitos equipamentos. Vão ser muitas unidades de saúde intervencionadas, vai ser criada uma nova grande unidade de saúde de Campos Vilar, que vai concentrar uma série de centros de saúde. Vamos intervir por todo o território, criando uma nova unidade em Esporões, melhorando Tebosa, Celeiros, Pedralva, enfim, o Largo Palorósio, o Carandá, todos eles vão ser intervencionados e, portanto, acho que desse ponto de vista a saúde em Braga tem respostas muito cabais. Nós temos também intervido para suprir algumas das falhas que existem. Há bocado falava da questão do apoio dos medicamentos, podia falar do Braga a Sorrir na área dos cuidados de saúde oral, podia falar do projeto P5 de acesso à saúde digital que nós fizemos com a Universidade do Minho, com a Escola de Medicina e com o Centro Clínico Académico. Enfim, temos aqui uma série de respostas em que Braga se posiciona bem também nessa matéria. Natural, estamos mesmo no final e duas questões vou-lhe colocar e peço-lhe que me resuma. Uma vai resumir de certeza. Como é que tem acompanhado o trabalho deste governo? Bem, acho que é uma circunstância politicamente difícil esta de termos um Parlamento tão fracionado como temos hoje, com equilíbrios de geometria variável, como vemos recorrentemente. Não era muito normal que nós esperássemos ver tantas coligações entre o Partido Socialista e o Chega
para obstaculizar algumas medidas do governo, mas apesar desse cenário difícil, acho que o Primeiro-Ministro e a sua equipa têm estado bastante bem a cumprirem os seus compromissos e a responderem a muitos dos desafios que o país tem tido ao longo dos últimos meses. Última questão. O futuro de Ricardo Rio. Sei que há convites do estrangeiro, conte-me lá. O futuro de Ricardo Rio será enquanto profissional ativo durante pelo menos 20 anos, até me reformar, espero eu. Um homem de economia, já esteve aqui na Póvoa de Lanhoso. Também já dei apoio aqui à Câmara em tempos, é verdade, e com muito gosto ao saudoso Presidente Batista, com quem tive muito gosto de trabalhar, com quem aprendi muito, porque era uma pessoa absolutamente extraordinária. Mas será seguramente nessa vertente, em primeira instância, na atividade privada. Eu era docente, era consultor antes de ser Presidente de Câmara. Eu sei. E voltarei seguramente a muitas dessas atividades e outras, nacional e internacionalmente. Gostava de ir para o governo? Neste momento não, é uma questão que eu tenho como decidida para mim. Não quero estar ativamente na política nos anos mais próximos. Acho que é um desafio seguramente interessante, mas acho que neste momento pessoalmente não é a opção prioritária. Ricardo Rio, deixe-me dizer-lhe uma coisa, foi um enorme gosto tê-lo aqui, espero que a Câmara ainda consiga apoiar esta instituição e quero-lhe desejar a si, a toda a sua família, a todos os seus, um excelente Natal e um ano 2025 e mais uma vez digo, deixa a Câmara, ajuda um bocadinho mais, já tenho ajudado bastante, mas ajuda um bocadinho mais esta instituição porque precisa da sua ajuda. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Domingos, e obviamente faço os meus também, esses votos de um excelente Natal para o Domingos, para toda a equipa da Rádio União, para todos os ouvintes e de um excelente ano de 2025. Ricardo Rio, Presidente da Câmara Municipal, no programa Domingos aos Sábados na Rádio União, a nossa voz e também com a Antena Minho. Voltamos no próximo dia 11 de janeiro, vamos fazer umas férias de Natal que também merecemos e voltamos para o próximo ano. Portanto, boas festas para todos, são os votos do Domingos Silva e do Vítor Esteves. Um grande abraço. Domingos aos Sábados. Um programa semanal com várias entrevistas em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz.